Existe uma regra que milhões de pessoas seguem todos os dias sem nunca questioná-la. Acordar cedo, trabalhar mais do que os outros, mostrar dedicação, fazer horas extras e acreditar que, um dia, todo esse esforço será recompensado. Tiago acreditou nessa regra durante quase 10 anos. Ele era o tipo de funcionário que toda empresa dizia querer. Nunca recusava uma tarefa. Sempre entregava antes do prazo. Quando alguém da equipe tinha um problema, era Tiago quem resolvia. No começo, aquilo parecia um elogio. Depois virou rotina. E, sem perceber, ele passou a viver para manter uma imagem que já nem fazia sentido. Toda segunda-feira começava igual. O despertador tocava antes do sol nascer. Café tomado às pressas. Trânsito. O mesmo elevador. A mesma mesa. Os mesmos e-mails esperando por ele. Mas havia uma cena que se repetia quase todos os dias. Enquanto alguns colegas iam embora exatamente no horário, Tiago continuava sentado em frente ao computador, convencido de que aquelas 2 horas extras o aproximavam da vida que sempre sonhou. Ele só não sabia que estava correndo na direção errada. Tudo mudou em uma manhã de sexta-feira. A empresa anunciou uma promoção. Tiago nem imaginava outro resultado. Nos últimos anos, ninguém havia produzido tanto quanto ele. Os números estavam do seu lado. As avaliações também. Mas o nome anunciado não foi o dele. Foi o de um colega que chegava no horário. Saía no horário e nunca aceitava. Tarefas que não faziam parte da função. Naquele instante, Tiago sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não era inveja, era confusão. Pela primeira vez, ele começou a duvidar da regra que havia seguido durante toda a vida. Nos dias seguintes, tentou entender o que tinha acontecido. Repassou projetos antigos. Lembrou das noites em que trabalhou até tarde, dos finais de semana cancelados, das férias interrompidas por mensagens urgentes. Quanto mais pensava, mais uma pergunta surgia: se trabalhar mais era o caminho para crescer. Porque parecia que apenas seu volume de trabalho aumentava. Foi então que algo curioso aconteceu. Durante o almoço, aquele mesmo colega que havia sido promovido sentou ao lado dele. Depois de alguns minutos de conversa, disse apenas uma frase: a empresa mede o quanto você entrega, mas quase ninguém mede o retorno que você recebe por esse esforço. A conversa terminou ali, mas aquela frase ficou presa na cabeça de Tiago durante dias. Na segunda-feira seguinte, ele decidiu fazer um experimento. Pegou um caderno e começou a anotar tudo o que fazia durante o expediente. Cada reunião, cada ligação, cada interrupção, cada tarefa. No fim do primeiro dia, levou um susto. Quase metade do tempo havia desaparecido em atividades que não geravam nenhum resultado importante. Reuniões sem decisão, e-mails desnecessários, processos repetitivos, conversas que poderiam durar 5 minutos, mas ocupavam quase 1 hora. Pela primeira vez, Tiago percebeu que não estava apenas vendendo seu tempo. Estava desperdiçando boa parte dele. Naquela noite, em vez de ligar a televisão, abriu novamente o caderno. Fez uma pergunta simples: o que realmente faz parte do meu trabalho? Na manhã seguinte, começou a agir de forma diferente. Passou a entregar exatamente aquilo que havia sido contratado para fazer. Nem menos, nem mais. Os relatórios continuavam impecáveis. Os prazos continuavam sendo cumpridos, mas as horas extras começaram a desaparecer. Nos primeiros dias, ele viveu com medo. Achava que o chefe iria chamá-lo, que os colegas comentariam a mudança, que alguém perceberia, mas nada aconteceu. Absolutamente nada. Foi aí que Tiago teve uma das descobertas mais desconfortáveis da sua carreira. Durante anos, ele acreditou que estava sendo observado o tempo inteiro. Na realidade, quase ninguém prestava atenção em quanto esforço ele fazia. As pessoas viam apenas o resultado final. Essa percepção mudou completamente sua forma de trabalhar. Em poucas semanas, ele recuperou cerca de 3 horas do próprio dia. E, pela primeira vez em muito tempo, surgiu uma pergunta diferente: se eu parar de vender todo o meu tempo, o que posso construir com as horas que sobraram? Foi essa pergunta que mudou completamente sua vida. Mas a resposta não apareceu da forma como ele imaginava. Na verdade, ela quase fez Tiago desistir de tudo antes mesmo de começar. Naquela mesma noite, Tiago foi para casa decidido a encontrar uma resposta. Pela primeira vez em anos, ele não pesquisou como conseguir uma promoção.
Pesquisou uma pergunta muito mais importante: como ganhar dinheiro sem vender mais horas da minha vida? Os primeiros resultados pareciam promessas milagrosas. Gente dizendo que era possível enriquecer em poucos dias. Vídeos prometendo liberdade financeira instantânea. Quanto mais ele pesquisava, mais percebia que a maioria daquelas histórias vendia sonhos, não soluções. Mesmo assim, uma ideia começou a se repetir em diferentes lugares. Pessoas comuns estavam construindo ativos, negócios que continuavam funcionando mesmo quando elas não estavam trabalhando. Aquilo chamou sua atenção. Durante semanas, Tiago estudou tudo o que pôde. Não comprou cursos caros, não pediu demissão, não contou para ninguém, observou. Leu comentários de clientes, pesquisou pequenos mercados, analisou lojas virtuais e tentou descobrir uma pergunta simples: o que as pessoas procuram e que ninguém oferece direito? Depois de dias, encontrou um pequeno nicho ligado à decoração minimalista. Não era um mercado gigantesco, mas havia clientes reclamando da falta de produtos bonitos, simples e acessíveis. Era suficiente para fazer um teste. Naquele fim de semana, montou sua primeira loja virtual. Não ficou perfeita. O logotipo era simples. As fotos ainda precisavam melhorar. Em vários momentos ele pensou em desistir antes mesmo de publicar a loja. Afinal, quem compraria de alguém desconhecido? Mesmo assim, apertou o botão de publicar. Na segunda-feira, nenhuma venda. Na terça-feira, nenhuma venda. Na quarta-feira, silêncio completo. Cada dia parecia confirmar que ele havia perdido tempo. Durante quase 2 semanas, a única pessoa que visitava a loja era o próprio Tiago para verificar se ela continuava funcionando. Foi então que ele percebeu outro erro que quase todo iniciante comete. Ele estava preocupado demais em vender e preocupado de menos em entender o cliente. Apagou quase tudo o que havia feito. Mudou as fotos, reescreveu as descrições, estudou os anúncios dos concorrentes. Passou a responder uma única pergunta antes de publicar qualquer produto: se eu fosse o cliente, compraria isso? Alguns dias depois, enquanto participava de uma reunião interminável no trabalho, seu celular vibrou. Discretamente. Era uma notificação. Primeira venda. O lucro era pequeno, menor do que o valor de um jantar. Mas aquilo representava algo muito maior do que dinheiro. Pela primeira vez, Tiago havia recebido um pagamento que não dependia diretamente das horas que passava dentro da empresa. Naquela noite, ele quase não dormiu. Não porque tivesse ficado rico, mas porque havia descoberto que existia outro caminho. A partir daquele dia, criou uma rotina silenciosa. Antes do expediente, estudava por 30 minutos. Na hora do almoço, respondia mensagens dos clientes. À noite, melhorava a loja. Nos fins de semana, fazia testes. Nem todos davam certo. Alguns anúncios consumiam dinheiro sem gerar uma única venda. Produtos que pareciam promissores fracassavam completamente. Fornecedores atrasavam entregas. Clientes pediam reembolso. Em vários momentos ele pensou em abandonar tudo. Mas havia uma diferença importante. Cada erro ensinava alguma coisa. E aos poucos o negócio começou a crescer. Sem alarde. Sem vídeos mostrando uma vida de luxo. Sem postar resultados nas redes sociais. Enquanto isso, dentro da empresa, absolutamente nada havia mudado. Tiago continuava chegando no mesmo horário. Usava as mesmas roupas, almoçava com as mesmas pessoas. Quem olhava de fora via apenas mais um funcionário comum. E era exatamente assim que ele queria. Até que surgiu uma tentação muito maior do que qualquer dificuldade financeira. A vontade de contar para todo mundo. Quando os resultados começaram a superar suas expectativas, alguns colegas passaram a reclamar do salário durante o almoço. Um dizia que era impossível prosperar. Outro afirmava que apenas pessoas com sorte conseguiam mudar de vida. Tiago quase interrompeu a conversa. Quase mostrou os números. Quase revelou tudo, mas se conteve. Naquele instante, percebeu uma verdade que mudaria sua forma de enxergar a riqueza para sempre. Quem realmente está construindo patrimônio não precisa provar isso para ninguém. Nos meses seguintes, a renda do negócio continuou aumentando. Devagar, constante, sem chamar atenção. Até que, pela primeira vez, aconteceu algo que parecia impossível alguns meses antes. O lucro daquele mês ultrapassou seu salário. Tiago conferiu a planilha várias vezes. Achou que havia cometido algum erro. No mês seguinte aconteceu de novo.
E no outro também. Foi naquele momento que ele percebeu que não precisava mais permanecer na empresa por medo. Poderia continuar apenas se quisesse. Alguns dias depois, entrou na sala do gerente, agradeceu pela oportunidade, disse que havia decidido seguir um novo caminho, não fez discurso. Não tentou impressionar ninguém. Saiu da empresa da mesma forma que entrou anos antes, em silêncio. Quando atravessou a porta pela última vez, entendeu uma verdade que gostaria de ter aprendido muito antes. O objetivo nunca foi trabalhar menos. Também nunca foi abrir uma loja virtual. O verdadeiro objetivo era construir ativos suficientes para que seu tempo deixasse de ser sua única fonte de renda. Foi nesse momento que Tiago deixou de depender exclusivamente do salário e começou, de fato, a construir riqueza. Porque pessoas comuns trocam tempo por dinheiro. Pessoas financeiramente livres usam o dinheiro para comprar tempo. E existe um erro psicológico que impede a maioria das pessoas de dar esse passo. Elas acreditam que ganhar mais resolve o problema. Mas, na maioria das vezes, quanto mais ganham, mais gastam. E é justamente essa armadilha invisível que vamos desvendar no próximo vídeo.